Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando desse quinto fórum e trazendo aqui alguns dados, algumas reflexões sobre crédito. Sem dúvida nenhuma, um tema da mais alta importância quando se fala em inclusão financeira, quando se fala em estabilidade, quando se fala em crédito, em responsabilidade e sustentabilidade do processo de concessão de crédito. Como já não é novidade para ninguém, o crédito no Brasil vem crescendo a taxas bastante robustas. Esse gráfico mostra uma série relativamente curta, mas mostra como o crédito cresce de maneira consistente. Em 10 anos, o crédito total no Brasil passou de 25% do PIB para mais de 50%, hoje batendo casa de 55,5% do PIB. E o crédito cresce, tanto crédito para famílias, quanto crédito para empresas, para firmas, em todas as duas modalidades, de maneira também consistente e contínua. Esse volume de crédito, como proporção do PIB, comparados a dados internacionais, ainda mostra uma margem de crescimento significativa, ou seja, então, sobretudo olhando num prazo médio e longo, evidentemente que isso tem ciclos, né? A expansão do crédito, ele acompanha em geral os ciclos econômicos, mas se olharmos numa tendência de médio e longo prazo, certamente o que veremos nos próximos anos é a continuidade do crescimento do crédito, que hoje, considerando os recursos livres e direcionados, já ultrapassa 2,6 trilhões de reais. Claro que, além desses dados mais quantitativos, é importante, sobretudo dentro da ótica da estabilidade, da supervisão e da regulação do sistema financeiro, a gente verificar se esse crescimento do crédito é sustentável, ou seja, se por trás desse crescimento há fundamentos econômicos que dão a esta dinâmica uma perspectiva de sustentabilidade. O tema de criação de bolhas de crédito virou um tema relativamente comum, sobretudo a partir da crise financeira de 2008, e os supervisores e reguladores dos sistemas financeiros precisam estar o tempo todo olhando para esses dados. E eu trouxe aqui alguns dados sobre crédito, sobre o sistema financeiro, exatamente para compartilhar a visão do Banco Central sobre esses temas. Esse primeiro gráfico, o gráfico aí da esquerda, mostra o endividamento das famílias. O endividamento das famílias em linhas muito gerais, a proporção da renda dos últimos 12 anos, quanto que as dívidas junto ao sistema financeiro representam da renda familiar nos últimos 12 meses. Então, como a gente pode ver, nesse gráfico da esquerda, o endividamento das famílias vem crescendo, acompanhando o próprio crescimento do crédito, do mercado de crédito. Por outro lado, o comprometimento de renda das famílias, que é o quanto que as famílias comprometem da sua renda líquida mensal com o pagamento de principal e juros, ele já mostra sinais não apenas de estabilização, mas já de redução na ponta. E isso se explica basicamente porque o crédito que mais tem crescido é o crédito de mais longo prazo e de custo menor. Quer dizer, tem crescido sobretudo o crédito imobiliário, que é essa parte laranja dos dois gráficos, e também créditos como crédito consignado, que é um crédito de custo mais barato e de menor risco. Isso faz com que, embora o endividamento das famílias mantenha uma tendência, embora já mais moderada na ponta, de crescimento, o comprometimento de renda das famílias mostra sinais de arrefecimento e mesmo de queda. Além disso, uma questão importante de se notar é que o crescimento do endividamento das famílias e o crescimento do crédito no Brasil vem se dando em bases bastante sustentáveis do ponto de vista do tomador. O que a gente tem visto no Brasil são taxas de desemprego baixas, muito baixas, níveis recordes de baixa,
inclusive considerando as taxas históricas no Brasil, e um crescimento da renda, isso foi dito, repetido aqui muito ontem nas apresentações, um crescimento robusto da renda disponível, sobretudo nas camadas tradicionalmente menos favorecidas. Então, ou seja, esse crescimento do crédito tem sido sustentado, tem sido acompanhado de um crescimento do emprego e o crescimento da renda das famílias. Um outro dado que complementa um pouco isso que eu disse é exatamente a composição do crédito das pessoas físicas, ou seja, das famílias. O que a gente vê nessas duas pizzas, comparando a posição de junho de 2007 a junho de 2012, eu destacaria aqui o crescimento tanto do imobiliário quanto do consignado. Quer dizer, então hoje, se a gente somar imobiliário e consignado, nós já atingimos aí quase metade do crédito à pessoa física, diferentemente da situação de 2007, onde, por exemplo, créditos com maior risco são, por exemplo, créditos sem consignação, créditos de financiamento ao consumo, vem reduzindo a sua participação no crédito total das pessoas físicas. Isso também é mais um elemento que mostra a sustentabilidade desse crescimento e dessa dinâmica de crédito no Brasil. Um outro dado, evidentemente, muito importante para a gente poder analisar a dinâmica de crédito e as perspectivas do mercado de crédito no Brasil são os dados de inadimplência. Então, no gráfico aí da esquerda, a gente mostra a inadimplência geral. Essa linha verde é a inadimplência do total, do total dos 2,6 trilhões de crédito. A linha vermelha, a inadimplência pessoa física, e a linha roxa, a inadimplência pessoa jurídica. Então, a gente vê todos eles numa tendência de queda, evidentemente saindo de um patamar relativamente elevado ali em 2009, que foi exatamente o pós-crise, a pós-crise financeira, no final de 2008. Isso, evidentemente, e era de se esperar, impactou fortemente a inadimplência, até porque o crédito se retrai muito. A inadimplência é uma razão entre digamos, o default e o volume de crédito. Então, ele cresce tanto em função do numerador quanto do denominador. Então, vimos de um patamar relativamente elevado, pós-crise. Ela se reduz em função também da recuperação do país. Essa recuperação leva a uma certa, digamos, uma certa euforia na concessão de crédito, e também ao aumento de inadimplência, que foi o que foi observado aí a partir de dezembro de 2010. Importante lembrar que o papel do Banco Central, do supervisor nesse campo, sobretudo dentro de uma visão macroprudencial, é exatamente estabelecer a tempo, de maneira tempestiva, possibilidades de controlar esse aumento da inadimplência para dar exatamente sustentabilidade à dinâmica de crédito. Então, ali no final de 2010, o Banco Central adotou uma série de medidas prudenciais, por exemplo, aumentando o requerimento de capital para determinadas linhas de crédito, linhas mais arriscadas, por exemplo, financiamento de veículos, víamos no mercado financiamento de veículos com prazos superiores à própria vida útil contábil do bem. Então, nós aumentamos o requerimento de capital, e no momento em que, talvez por um olhar não muito atento, a inadimplência mostrava sinais de queda, mas nós víamos que em algumas linhas, especialmente, essa inadimplência estava subindo, e os dados antecedentes de inadimplência, que são atrasos até 90 dias e outras características das safras de crédito, mostravam uma deterioração dessas safras. Então, nós implementamos essas medidas prudenciais, que vieram, então, com uma certa defasagem, porque você tem a produção das safras de crédito, ou seja, não é uma medida que tem um impacto imediato, mas dentro do horizonte previsto, a gente pôde ver não só a redução dessa inadimplência, mas a mudança de comportamento no próprio processo de concessão e de produção de crédito. Isso mais detalhado em termos de inadimplência das famílias, a gente vê aí no gráfico aí à direita, a inadimplência bastante inferior das linhas com maior
garantia e de custo menor, que é exatamente o crédito imobiliário e o consignado, e inadimplência maior em linhas como veículos e empréstimos, por exemplo, a consumo, né? Falando um pouquinho do sistema financeiro brasileiro, que é um outro ponto importante para se avaliar, né, as perspectivas para a estabilidade financeira. O que nós temos hoje é um sistema financeiro bastante robusto, bastante sólido. Essa primeira linha mostra a evolução do índice de liquidez do sistema financeiro. Esse índice de liquidez é uma medida muito próxima ao que Basileia vai implementar agora com o Liquidity Ratio, né? É um índice que o Banco Central já calcula há vários anos, calcula inclusive em bases diárias, e ele é uma espécie de teste de estresse de liquidez. Ele mostra quanto que as instituições do sistema financeiro têm de ativos líquidos para fazer frente a um fluxo de caixa estressado, uma saída estressada de recursos líquidos. Então, o que esse gráfico mostra é que o sistema mantém um índice de liquidez da ordem de 1,6, 1,7, ou seja, para cada R$1 de um caixa de fluxo estressado, ele tem 1,6 de ativos líquidos, ou seja, então é uma liquidez bastante robusta. Houve uma ligeira queda na margem, exatamente em função das perspectivas de mudança da política monetária dos Estados Unidos, que impactou fortemente, sobretudo, o preço, o valor de títulos públicos no mercado interno, que são parte relevante dos ativos líquidos das instituições financeiras. Do ponto de vista de capital, essa segunda linha mostra a evolução do índice de Basileia, que é um índice de capital ponderado pelo risco dos ativos. Então mostra um sistema também bastante robusto, bastante solvente. E por fim, a terceira linha mostra quanto o índice de cobertura, que é quanto as instituições financeiras têm provisionado para cada unidade de crédito que entra em inadimplência. Então nós temos aí um sistema que tem um índice de cobertura da ordem também de 1,5, 1,7, vem girando em torno desse valor, o que é também um índice que mostra bastante resiliência. Um outro ponto importante nessa discussão sobre crédito é a questão do crédito imobiliário. Nós vimos aí que o crédito imobiliário no Brasil vem crescendo a taxas bastante robustas. Repito, há ainda espaço para crescimento, se compararmos isso aí com o resto do mundo, mas o crédito imobiliário, que representava menos de 2% do PIB em 2007, hoje já está na ordem aí de 8% do PIB. Então, é um crescimento robusto, é um crescimento que precisa ser acompanhado, mas que nesse momento nos dá muita tranquilidade em relação à qualidade desse crédito. É um crédito que cresceu, inclusive, em função de mudanças institucionais legais relevantes, como foi a questão da alienação fiduciária, que deu maior capacidade para o credor, né, deu maior qualidade à garantia dada pelo imóvel, portanto, maior capacidade do credor de se ressarcir no caso de inadimplência. Isso alavancou fortemente o crédito imobiliário. E nesse gráfico da esquerda, nós mostramos aí dois indicadores de preços de imóveis. Essa linha vermelha é o FIPZAP, que é um índice calculado em algumas capitais que considera o valor de venda dos imóveis, e esse outro índice é um índice recém-criado pelo Banco Central, a partir da nossa central de risco. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre isso aqui com o Furlani. É uma base de dados extremamente robusta sobre o mercado de crédito. E a partir dos valores das garantias que são ali registradas nos financiamentos imobiliários, o Banco Central desenvolveu esse índice que mostra exatamente o valor, o crescimento do valor das garantias e, portanto, dos imóveis registrados na nossa central de risco. Então, todos os dois indicadores mostram realmente que houve um aumento significativo de preços de imóveis em um determinado momento. Esse movimento já mostrou um arrefecimento significativo e, portanto, não há qualquer sinal de um crescimento desordenado ou insustentável nesse mercado de crédito imobiliário, que foi, sem dúvida nenhuma, o pesadelo de várias jurisdições, de vários mercados financeiros na crise de 2008.
Para concluir, eu queria fazer aqui alguns comentários sobre os vários papéis, né, dos agentes envolvidos nessa dinâmica de intermediação financeira. E aqui eu uso o termo intermediação financeira não por acaso, porque quando falamos em estabilidade, sustentabilidade e mesmo quando falamos de educação financeira ou assimetria de informações, um outro tema também recorrente, a gente tende a olhar o lado do crédito, ou o lado do tomador do crédito. Mas se quisermos trabalhar essa questão em todas as suas dimensões de maneira mais completa, precisamos olhar de uma maneira mais ampla. Ou seja, na verdade, é importante que, para a estabilidade, que haja uma dinâmica sustentável nos vários lados do balanço. Ou, falando por outro lado, tanto do lado do aplicador quanto do lado do tomador. Todos sabemos que as instituições financeiras são instituições que trabalham alavancadas, então, na verdade, quando ela faz uma operação de crédito, uma pequena parte daquele recurso é recurso próprio. A maior parte daquele recurso é recurso que ela capta no mercado, dos poupadores, que também são os tomadores em alguma medida, em algum momento da vida, e, portanto, são vários interesses e perspectivas em jogo. Então, quando falamos em educação financeira, quando falamos do papel de supervisor, quando falamos do papel da instituição financeira, precisamos olhar os dois lados do balanço. E acho que por isso também é muito importante aquele desafio lançado pelo presidente Tombini de dedicarmos uma atenção especial ao lado dos passivos das instituições financeiras, ou seja, do lado da poupança, né? Por quê? Porque a instituição financeira, o que ela faz basicamente é intermediar recursos, distribuir e reter riscos, né? Mas evidentemente que um desequilíbrio em qualquer dessas pontas tem impactos significativos para a própria economia real e para os agentes econômicos, de uma maneira geral. O que eu quero dizer? Hoje, por exemplo, o spread, cerca de 22%, 25% do spread bancário é custo de inadimplência. Então, se formos olhar de uma maneira assim, bastante direta, a inadimplência do sistema, ela acaba sendo um custo para a intermediação de uma maneira geral, né? Uma outra questão importante é que hoje quase 90% do capital regulamentar requerido dos bancos, ele é requerido para fazer frente a riscos de crédito. Então, hoje 90% do capital dos bancos hoje se deve aos riscos de crédito que o sistema carrega. Isso é assim no mundo inteiro, até porque a principal atividade dos bancos, das cooperativas, é fazer essa intermediação financeira. Nas cooperativas ainda mais, porque ela tem nessa captação e concessão de empréstimo a sua principal atividade. Hoje, cerca de 95% do capital requerido do sistema cooperativo vem do risco de crédito. Então, o crédito, sem dúvida nenhuma, é um elemento extremamente importante. Mas temos que ver o lado que sustenta esse crédito. Ou seja, se estamos vendo um crédito se expandindo e, mais do que isso, ampliando o prazo médio das operações, nós temos que também, para nossa tranquilidade e confiança no sistema, ver esse mesmo movimento do lado dos passivos dos bancos. Estamos vendo, ou seja, os bancos estão conseguindo, ao mesmo tempo que alongam os prazos dos seus ativos, das suas operações de crédito, têm conseguido alongar os prazos dos passivos, seja fazendo uso, por exemplo, de novos instrumentos de captação, como letra financeira, LCI, LCA, que tem vantagens, seja tributária, por conta de compulsório, mas esse é um processo que a gente tem que estar permanentemente olhando. Então, eu acho que olhar o lado da poupança, olhar o lado do lado dos passivos do banco é sempre importante, até porque a gente ainda tem no Brasil uma cultura, no poupador, uma cultura muito de curto prazo, ainda talvez herança um pouco das épocas de instabilidade. Quer dizer, a liquidez ela é importante, mas ela tem custo, né? Então é preciso que o depositante também conheça essa dinâmica do mercado de depósito, do mercado de poupança, para fazer as suas opções também mais bem informadas e poder tomar suas decisões da melhor forma possível. Por fim, para finalizar, gostaria de falar um pouquinho de assimetria de informação, que eu acho que é um ponto bastante relevante nesse processo todo, e
a redução da simetria de informação é um elemento de redução de custo do processo de intermediação financeira. Mas aí também, em geral, quando a gente fala de assimetria de informação, a gente tende a mirar o tomador de crédito como sendo alguém que fica numa posição desconfortável. Mas a simetria de informação, ela existe para todos os agentes de mercado. Então, é um fenômeno muito estudado, por exemplo, que as instituições financeiras elas padecem de uma assimetria de informação em relação ao tomador de crédito. Quer dizer, o tomador de crédito, em geral, tem muito mais informação sobre a sua capacidade de pagamento e a sua disposição de pagamento do que a própria instituição financeira. Então, essa é uma simetria de informação que também precisa ser reduzida para você dar maior eficiência ao sistema de intermediação financeira. E a gente tem feito isso, o sistema tem feito isso, criando os birôs de crédito. Nós temos a nossa central de risco dentro do Banco Central, o cadastro positivo, ou seja, aumentando a informação que o sistema tem sobre a qualidade e a capacidade de pagamento dos tomadores, pessoas físicas e jurídicas. Também os tomadores, assim como os poupadores, precisam ter acesso à informação clara, transparente, completa, para fazer a sua decisão correta, seja de que modalidade recorrer, seja como poupador, seja como tomador, em função das suas necessidades, em função da sua capacidade de pagamento, em função da sua perspectiva de fluxo de caixa. E, claro, o supervisor e o regulador têm que interagir com todos esses atores para verificar, sobretudo, a qualidade da concessão de crédito dentro das instituições, a qualidade dos sistemas de controle, a qualidade dos sistemas de TI, a qualidade da informação que chega ao cliente, ao usuário desses serviços, né? Então, não é por outra razão que o Banco Central se engaja em iniciativas como esse fórum, criou o Programa Permanente de Educação Financeira, criou o Departamento de Educação Financeira, criou o Departamento de Supervisão de Conduta, exatamente para acompanhar, não substituir os outros atores envolvidos no processo, mas para acompanhar e, dentro das nossas possibilidades, sempre aprimorar o nosso processo de regulação e de supervisão. Obrigado.